infantis, entre eles a obra Um Menino que Queria Salvar o Mundo, que fala sobre a importância do cuidado com o meio ambiente. Além disso, Rodrigo também é ator e fundou a Casa de Artes Campanelli, um lugar de experimento e criação artística. Atualmente, o grupo é a maior produtora de teatro do estado. Olá, está no ar mais um programa Um Dedo de Prosa. Hoje a gente conversa com o ator e escritor Rodrigo Campanelli. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Rodrigo. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer falar para vocês também. Rodrigo, eu sei que você tem um monte de livros publicados, são livros voltados para a criança, mas eu quero começar a falar na nossa entrevista sobre o seu último livro, que foi lançado em 2010, que se chama O Menino que Queria Salvar o Mundo. Conta um pouquinho pra gente sobre essa produção. Isso, a história do menino que queria salvar o mundo, como toda criança hoje escuta muito isso de meio ambiente, na escola existem projetos voltados para cuidar do nosso planeta. O nosso planeta está pedindo muito isso, essa ajuda, e a criança nada melhor, mais fácil de aprender, de colocar isso em prática. E esse menino dessa história, ele resolve que ele quer ficar famoso com isso. Porque ele vai salvar o mundo e vai aparecer no jornal, vai fazer sucesso. Só que aí, dentro da história, ele vai descobrindo que antes de salvar o mundo, ele tem que olhar o país dele. Antes de olhar o país, tem que olhar a cidade dele, o bairro, a rua, a casa dele, o quintal, o quarto dele. Até que no final, ele tem que olhar primeiro para ele, para o corpo dele. Será que ele está saudável? Será que ele está se alimentando direito? Será que ele está escovando o dente? Depois que ele descobre que ele tem que começar por aí, ele percebe que antes de salvar o mundo, ele vai cuidar da saúde dele, arrumar o quarto dele, organizar, para um dia, quem sabe, conseguir salvar o mundo, né? E quando você levou esse trabalho, dessa história especificamente, para as crianças, né, nas escolas, no seu trabalho, você sentiu esse retorno? Como é que foi a receptividade do público infantil com essa história? Eles gostam muito dessa questão do menino que quer realmente salvar o mundo e Ser ele o vai herói. conseguir ser o herói. Ele vai ser o super-herói da história, né, dele, que ele tá vivendo. E a criançada se identifica com isso. E todo mundo vem me contar também que já faz o que o menino teria que fazer, né, que é arrumar o quarto, cuidar das coisas. Mas aí eu pergunto, mas vem cá, quando acaba o recreio, acabou o recreio, deu sinal, todo mundo vai pra sala, o pátio tá sujo ou tá limpo? Aí a maioria fala, sujo. Eu falo, não tem lixeira na escola? Tem! Aí eles mesmos se tocam que eles não estão ajudando, não estão colaborando, né? E aquela coisinha, não adianta, se um fizer errado, o pátio vai estar sujo. E se não limparem, à noite vai vir rato, barata, e vai vir doença, e a criança vai passar mal, vai faltar aluno na escola, e isso vai atrapalhar o nosso desenvolvimento, assim, vamos dizer, do planeta, né? E a criançada se diverte, comenta, relata as experiências, e acho que hoje, dentro das escolas, está sendo muito bem feito esse trabalho, essa consciência ecológica. Só que o adulto às vezes não aprende, o adulto ainda joga coisa pela janela do carro, às vezes é complicado separar lixo, então não tem tempo para separar lixo, então não tem essa coleta seletiva, fica perdida, ou então se a coleta é feita, não é recolhida, então tem esses problemas. E acaba dando um mau exemplo para a criança, muitas vezes, né? Exato, por isso a gente fala que quem vai salvar realmente o planeta são as crianças, porque os adultos eles podem tentar começar, mas a criança não, a criança já vai iniciar sua vida já praticando isso, porque ela já vive isso. No meu tempo de adolescência não tinha cuidado nenhum, não existia nada disso. Não tinha essa preocupação, né? E hoje não, a gente vê que é uma coisa assim que tem que acontecer. Agora, Rodrigo, você tem um outro livro também, esse você já falou um pouquinho, que é O Menino que Queria Salvar o Mundo, que fala sobre o meio ambiente. Você tem um que fala sobre as lendas capixabas, né? Que se chama As Mais Belas Lendas Capixabas, que foi um livro, uma coleção lançada em 2001. Fala um pouquinho pra gente sobre esse trabalho. Isso, esse trabalho foi interessante que surgiu, a questão das lendas, na minha vida, no meu trabalho, foi através das professoras, que sempre me cobravam no mês de agosto, no mês folclore, trabalhar alguma lenda, alguma história do folclore, Monteiro Lobato, alguma coisa. E eu nunca preparava, sempre falava, ai meu Deus, não vai dar certo isso, não é meu jeito de contar. E eu sempre meio que escapava disso. Até que numa oficina que a gente organizou aqui, a gente trouxe uma pessoa de fora do sul, Ardi Guedes, e ele falou, Rodrigo, por que você não trabalha as lendas do Espírito Santo? Aí eu falei, lenda do Espírito Santo, comecei a buscar várias na minha cabeça, eu só lembrava de duas, né? Aí ele falou, porque aqui tem muitas lendas maravilhosas, ótimas. Porque ele é um folclorista, ele estuda, então ele sabe, né? Ele conhece bem. E aí eu comecei a buscar, comecei a frequentar as bibliotecas, procurei amigos, pessoas
que já são contadores de histórias há mais tempo, comecei a buscar essas histórias. Comecei a recolher material, só que nada eu encontrava para contar para criança. Mas achei muito material. E aí minha única maneira foi recontar essa história voltada para criança, porque eram todas lendas voltadas para adultos, folcloristas, estudiosos, né? E aí eu recontei e foi daí de tanto material que surgiu, tanta coisa que foi falada, que foi surgindo. Falei, gente, tem que colocar agora isso no papel. Assim como eu tive dificuldade, de repente eu vou estar agora dando uma facilidade para quem quiser pesquisar, quem quiser gostar. E aí surgiu o trabalho das lendas. E com essas lendas, eu recebi milhares de convites de escola. De vez em quando as escolas me ligam, olha, eles fizeram um trabalho sobre suas lendas, queriam apresentar, gostariam de sua presença. Tem biblioteca da turma que é com o meu nome, Biblioteca Rodrigo Campanelli, que cada sala tem sua biblioteca e homenageia um autor ou nacional, ou então aqui da terra, né? Então me deu muita gratificação, uma coisa muito importante assim, na minha carreira como autor, essa coisa da criança estar valorizando, o autor existe, e a lenda existe, a nossa pedra que tem aqui, então a criança passa também a ver a lenda como uma verdade, porque existe ali aquele monumento, né? E não é uma coisa simplesmente inventada. Sim, a gente fala que é a poesia da história, né, a lenda. E foi bem legal esse trabalho nas lendas, e até hoje eu trabalho com reedições, sempre aí trabalhando no estado inteiro. Agora, Rodrigo, além desses 2 livros que a gente falou, você também tem um que mistura um pouco de teatro, que é a sua formação, né? Eu já falei que você é ator, e literatura, que é a coleção Assista a Peça e Leia o Livro. Como é que foi esse desafio de misturar o teatro com a literatura? Na verdade, quando a gente começou a produzir, a gente começou a buscar nossos os próprios textos, e aí começaram a surgir pesquisas e mais pesquisas, a gente buscava uma história, um título, e aí na biblioteca, nas livrarias, pegava o máximo de material, e dali a gente começava a criar a nossa história, as várias versões, às vezes pensando no politicamente correto, no socialmente correto, e colocando isso tudo na história. Depois que a peça estava pronta, que estreava, ainda a gente modificava alguma coisa ou outra que não tinha saído certo. Depois que a gente estava com o material pronto, a gente começou a ver também que era a nossa versão, a nossa maneira, era a nossa Cigarra Formiga, a nossa versão da Chapeuzinho Vermelho. E foi aí que veio a ideia então de publicar isso. Para a criança, além de assistir, ter o gostinho também, poxa, existe o livro. Será que é igual? E aí essa coisa, buscar o interesse da criança para abrir esse livro e rever essa história, né? Então pode ser antes da peça ou depois. E também tem um outro livro seu que fala um pouco da arte de contar histórias, e aí ele é para contadores de história, que se chama A Mágica de Contar Histórias. Foi um livro lançado em 2007. Aí é um pouquinho diferente dos outros, né? Isso. Os outros são voltados mesmo para o público infantil, e esse é voltado para o contar histórias. Fala um pouco pra gente dessa arte de contar histórias. Eu até brinco com o título, porque eu sou mágico, né? E eu coloco a mágica de contar histórias, entre parênteses, né, sem segredos, porque mágico sempre tem segredo. Aqui não, eu revelo todas a minha maneira de contar história, mas as técnicas que existem também. E é voltado sempre para um público, ou de professores, educadores, ou ator até, que goste de contar história. Ou para, por exemplo, você falou, gostaria de fazer um curso de contador de história. Porque é uma coisa interessante, é cativante, você ser criançada sentada, você ali contando história e todo mundo parado prestando atenção, né? Então nesse livro a gente coloca técnicas, de onde surgiu essa arte de contar histórias, como você prepara uma história desde da escolha do repertório, para quem você vai contar, e no final, né, que recursos você vai utilizar. Porque você pode contar na simples narrativa, não usando nada, ou então usar um objeto, ou usar umas gravuras, ou usar o próprio livro na mão, mas tem uma técnica para contar a história com o livro na mão. E a gente retrata um pouquinho nisso aí, na mágica de contar histórias. Mas, Rodrigo, você é ator, eu imagino que deve ser mais fácil para você contar histórias. Como é que é? Tem mistério? Quem nunca trabalhou nos palcos, consegue contar a história bem contada? Consegue. O grande segredo do contar história é a naturalidade, no contar. Pro ator é mais fácil, porque o ator está acostumado a isso, a ler um texto, interpretar, e quando for representar ali tem que ser super natural para a pessoa acreditar que aquilo é verdade. Então ajuda no meu trabalho para contar a história. Mas qualquer pessoa que estudar a história, interpretar bem essa história e se preparar para contar essa história, vai conseguir estar natural. E nessa naturalidade vai prender a atenção da plateia. Então não tem muito segredo. Todo mundo pode ser um contador de história. Igual piada. Tem gente que conta piada. Nossa, fulano
Você fala, ele conta uma piada, super bem. Eu não sei contar piada, né? É o meu caso, eu não sei contar piada. Só que com a minha técnica de contar história, com a minha técnica de ator, eu conto piada hoje que você morre de rir. Mas eu uso uma técnica, eu ensaio a piada. Não é que nem fulano que é natural. Mas, ou seja, dá pra você ensaiar e preparar também uma história pra encantar uma plateia. E como surgiu a arte de contar história assim na sua vida, na sua profissão? Veio através do teatro. Foi fazendo teatro onde tinha um projeto que existe até hoje, o Viagem pela Literatura, um projeto muito legal da Prefeitura Municipal de Vitória. E a gente, nesse projeto, tem 3 etapas, né? O contador de histórias, o encontro com o escritor e também o livro ao vivo em cores, onde eu entrei aí fazendo teatro. E nesse primeiro ano que eu participei, no primeiro ano, hoje tem 18 anos o Viagem pela Literatura, está completando esse ano, né? E quando eu fiz essa primeira apresentação, a coordenadora falou, olha, prepara essa história é super legal, você tem que contar, você é mágico, dá pra misturar mágica nessa história, vamos preparar isso. E eu comecei a preparar essa minha apresentação de histórias. Então, há 18 anos atrás, eu comecei esse trabalho das histórias. Eu até brinco, eu falo que até hoje, 18 anos, imagina quantas histórias eu tenho guardada, né? Aí as pessoas falam, ah, você tem 1000, tem 200, tem 50. Eu falo, não, gente, eu tenho 9 histórias. Tenho 9 histórias porque as histórias estão super bem preparadas, ensaiadas, para não dar errado, para sentar ali, seja adulto, seja criança, todo mundo vai curtir, ou seja, todo mundo vai virar, não virar criança, mas todo mundo vai entrar nesse mundo, nesse universo dos contos, da infância, através da minha contação, né? Isso que é gostoso, é prazeroso. E o modo de contar a história, a mesma história você conta uma, duas, enfim, várias vezes, vai mudando o modo de contar com o tempo? Vai, porque você vai pegando plateias diferentes, e cada plateia ela vai te dar como ferramenta, né? Uma palavra, um jeito de falar diferente daquela palavra, ou vão rir. Então você fala, opa, então aí você já começa a brincar com as palavras, com a interpretação até que às vezes você tinha, porque às vezes a plateia interpreta de uma outra maneira. Então você vai descobrindo isso e cada vez a sua história vai ficando mais rica, a sua maneira de contar também, né? Sua apresentação. E Rodrigo, você acha que o fato de escrever histórias ajuda o contador? Ajuda. Ajuda porque na verdade, o contador ajuda mais o escritor, tá? Porque eu conto história, eu testo sempre as histórias. Quando eu vi que ela tá prontinha, aí eu ponho pro livro. Isso ajuda muito. Primeiro você conta muito, então. Primeiro eu conto muito, quando eu vi que já agradou, agrada mesmo a criança tá entendendo, a linguagem tá adequada, opa, tá legal, aí é o momento, de repente, para virar o livro, né? E lógico que os livros, para ajudar o contador de história, essa diversidade que nós temos aí na nossa literatura brasileira, até estrangeira, coisas muito interessantes e que a nossa função de contador de história está contando isso e mostrando o autor, de quem é, como que é, para despertar na criança aí, poxa, gostei disso, quem escreveu foi aquele, olha, igual ao mesmo autor, de repente essa história é igual àquela que o contador contou, tão boa quanto, ou então eu vou ter momentos de prazer tanto quanto eu tive quando eu ouvi aquela história, né? Então é isso, está despertando a criança de pegar o livro, essa é a nossa função, né? Despertar a criança para isso, conhecer autores, ilustradores e literaturas. E gostar de literatura, gostar de ler. Gostar naquele sentido de que, poxa, isso me dá prazer, isso é interessante. Não que né? isso é uma cobrança, né? Mas que isso é uma coisa boa. Não pode ser uma cobrança, né? Até dentro de sala de aula, o professor, ele lógico, tem que exigir o aluno de ler, mas como é que ele exige isso? Primeiro ele tem que despertar esse gosto. E aí vem os professores do ensino fundamental ou da educação infantil despertar isso através da literatura que existe, né? Para despertar na criança esse gosto para futuramente ficar mais fácil o professor cobrar a leitura do aluno. Rodrigo, a gente continua esse bate-papo daqui a pouco. Bom, o Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo e já volta. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa, Um Dedo de Prosa. Vamos continuar o nosso bate-papo de hoje, que é com o ator e escritor Rodrigo Campanelli. Rodrigo, a gente conversou um pouquinho no primeiro bloco já sobre as suas obras e eu queria falar sobre um projeto seu, né, que você é fundador, que é a Casa de Arte Campanelli. Como que surgiu esse projeto? Olha, a Casa de Arte surgiu, na verdade, como empresa e espaço devido à necessidade de espaço para apresentação. Por volta de 1995, eu comecei a produzir peças.
Ou seja, eu sempre trabalhei com grupos, mas eu comecei a produzir. E aí, quando eu comecei a produzir, eu batalhava espaços para apresentar. Só que sempre tive essa dificuldade de onde apresentar, ou então você prepara um produto, prepara um espetáculo, ensaia, meses de ensaio, preparação. Aí quando você vai fazer a apresentação, você consegue 2 finais de semana, 3 no teatro. Ou então você vai alugar, você não tem condições de alugar o teatro por um tempo muito grande, porque o valor é muito alto. Às vezes a bilheteria pode até cobrir o valor do aluguel, mas o investimento que você tem que fazer em divulgação já não cobre. Então fica complicado. Foi aí que surgiu a necessidade de ter um espaço. Então a gente construiu em cima da casa onde a gente morava, a gente construiu um segundo andar, e nesse segundo andar a gente construiu um espaço para aproximadamente 45, 50 pessoas. Uma espécie de teatro. Isso, Pequeno, a gente chamava né? teatro de bolso, né? Que é aquele teatro menor, mais aconchegante, ou seja, mais em contato, você tá cara a cara com o ator ali, né? E, e deu muito certo, foi muito legal. Por quê? Porque a gente podia cumprir uma temporada, a gente podia gastar numa filipeta com as datas certas, um tempo maior, porque o público às vezes, não que seja meio preguiçoso, mas eu vou te assistir, hein? Eu vou te assistir semana que vem. Mas já acabou a temporada. A pessoa demora um mês pra, né, se tocar. Que a peça vai acabar uma hora, né? Não vai ficar eternamente em cartaz. Mas a gente descobriu com esse eternamente em temporada, cria-se o hábito na pessoa de que tem peça todo dia, todo final de semana, naquele horário, naquele espaço vai ter espetáculo. Aí só pesquisar, né, via internet ou nos meios de comunicação, né, se é o espetáculo, qual espetáculo vai estar acontecendo. E com esses 45 lugares, a gente começou devagarzinho, devagarzinho. Depois de 2, 3 anos, a gente já tinha um público. E já enchia o teatro. Então foi ficando pequeno com o Foi tempo. ficando pequeno. O bolso já não cabia todo mundo. E aí a gente começou a criar a sessão extra. A sessão extra, então, resolveu. Mas aí chegou aquela necessidade de precisa de um espaço maior, precisa ter um público maior. Você envolve atores, pessoas. Então você pode ter um público maior também para poder aproveitar essa coisa que foi criada, essa história que foi montada, está sendo apresentada. E aí a gente mudou então para o espaço aqui na Enseada do Suá. Hoje é um espaço bem legal, a gente está com 100 lugares, ar-condicionado, então tá bem... E aquela coisa, a periodicidade está bem legal. Todo final de semana tem espetáculo. E é voltado para o público infantil. Sempre voltado para o público infantil. Talvez em 2013 a gente organize alguma coisa para os adultos também, porque a gente está formando uma plateia, pelo menos que goste do nosso estilo de trabalho, né? Então a gente está formando essa plateia, a gente quer também aproveitar para fazer o trabalho para eles, agora já adulto, vamos colocar assim. A gente está 15 anos apresentando, né? Quase, com a Casa de Artes Campanelli. E voltando então, hoje a gente já tem esse espaço, só que hoje esse espaço já fica pequeno também. A gente já está pensando numa coisa maior. Numa coisa maior até para poder atender escolas públicas, que tem que fazer um preço reduzido, um preço melhor. Então a gente precisaria de um espaço maior para atender um número maior de crianças. Mas isso é uma coisa para um futuro já mais distante. Não vamos pensar agora nisso, né? Mas a casa, ela tá todo domingo esperando você aí para que tem criança ou que gosta de teatro, né? Para ir lá aparecer lá. Agora, Rodrigo, eu queria a sua opinião. Você que tem essa experiência com teatro, essa experiência com a literatura, você acha que falta um pouco ainda de incentivo no Estado? Como é que tá, pela sua experiência? Não, olha, a gente tem leis de incentivo, a gente tem editais, tanto de circulação quanto de produção, mas eu ainda caio sempre naquela briga, né, que nós não temos um teatro municipal. A gente não tem quem produz, alunos que são formados, hoje a gente tem Fafi que forma atores. Esses atores formados, eles vão apresentar, vão trabalhar onde? Então, falta a questão de criação de grupos, grupos experimentais, para estar movimentando ainda mais o nosso cenário. Porque senão as pessoas ficam só esperando leis e editais e aí ninguém produz nada enquanto não sair isso. E aí quando sai, o projeto já está meio frio. Aí o projeto não acontece daquela maneira que estava tão forte naquele momento que você entrou. Só que o edital demora um tempo para ser aprovado, então tem toda essa preocupação aí será que nós vamos conseguir montar agora? O dinheiro não saiu todo, e aí fica meio perdido e não acontece o espetáculo. Então acho que falta formação criação, né, de grupos de teatro, salpicar espaços para apresentação. A prefeitura, às vezes,
realiza também projetos e coloca a gente para apresentar em espaços super alternativos, no meio da rua. Só que às vezes o teatro não é tão teatro de rua, então falta um pouquinho dessa coisa do espaço para o ator trabalhar. E com relação ao público, você acha que o público hoje de Capixaba, ele valoriza tanto a literatura quanto o teatro também? Tem essa valorização? Ah, tem valorização. Ó, a gente tem o nosso espaço lá, a gente sempre tem público, voltado sempre teatro para criança. A gente tem notícia de outros grupos aí, teatro sempre cheio também. Festival de Teatro de Vitória, todos lotados, ingresso esgotado, apesar de ser gratuito. Mas o outro que eu estava te falando já é pago, então tem público, tem plateia. O que falta é educar a plateia para se tocar que viu, vai, porque senão vai acabar a temporada. Porque a gente não tem espaço, não tem como cumprir grandes temporadas, né? Mas aí, você não acha que talvez seja uma falta de divulgação, informação, ou não? É mesmo do perfil do público? Não, perfil do público por não estar acostumado a isso também. Por essa falta de espaço, os grupos ficarem tão pouco tempo em cartaz, então sempre fala que não está acontecendo nada em Vitória. Mas não está acontecendo realmente porque não tem ninguém em cartaz, ou então porque é um final de semana só e morreu. Acho que falta essa coisa de espaço, de divulgação também. Os meios, eu até elogiei muito, acho que os meios de comunicação, porque a gente estava em cartaz e veio uma peça de fora, infantil, mega hiperprodução, patrocinada por grandes milhares de empresas, só que no jornal não, saía a nossa foto e a peça deles. Então eu falo, poxa, olha que legal, pelo menos os jornais, as TVs estão valorizando também o que é daqui, né? Acho que isso é importante. E com relação ao seu trabalho dentro das escolas, você tem esse trabalho, né, de proporcionar o contato dos alunos com o próprio autor, você vai até as escolas também com o próprio teatro, com os seus livros. Conta um pouquinho pra gente como é que é esse trabalho. A gente sempre sou muito convidado, seja como autor, como contador de história, até como mágico, para tá visitando as crianças, seja para autógrafos, tarde de autógrafos, ou então para um bate-papo, uma entrevista dos alunos. E o difícil é arrumar espaço na agenda, né? Porque é muito convite, é muita coisa. Mas a gente sempre acha um espaço, ou então envia um material, porque a criança, quando ela vê, ela sente que aquilo existe, o autor é verdadeiro, e aí desperta, poxa, um dia eu também posso escrever uma história, então, posso ser um autor de um livro. Ou, poxa, olha o ator, então um dia eu posso fazer teatro também. Então é justamente para despertar. Nós somos, como artistas, além de estar levando conhecimento, está levando também esse estímulo aí à criança para também um dia estar sendo um multiplicador aí de arte, de cultura. E como é que está a concorrência hoje em dia do escritor? Não entre escritores, não. Eu pergunto com a televisão, com o computador. Deve estar difícil, né? Chegar às crianças. Quando surgiu a televisão, todo mundo falava que o teatro ia acabar. Quando surgiu o computador, o videogame, né, tudo dificultou para nós. Só que não morre. Contador de histórias, as crianças vibram, curtem pra caramba. Mas quando eu tô ali contando histórias, seja para 20, para 300 crianças, aquela reação, aquilo é muito gostoso, aquele contato olho no olho é diferente. Eles curtem demais, eles têm necessidade disso. Até um pai e uma mãe. Quem é o pai e mãe hoje que deita à noite e conta uma história pro filho? Né? Porque na história você vai trabalhar medos, você vai descobrir várias coisas de criança. Seja os medos, o que a criança tem hoje de ideia, como que é o certo e o que é errado. Você vai descobrir isso através de uma história. Isso é muito legal. Só que hoje quase ninguém mais tem tempo para deitar com o filho e contar uma história. Então compra um DVD, joga lá para a criança ficar ouvindo musiquinha e tá resolvido. Não é bem assim, né? E outro grande concorrente nosso, vamos colocar nas feiras de livro, por exemplo, ou numa própria livraria, é o tal do livro brinquedo, Made in China, né, que a gente chama, que é lindo, maravilhoso, nossa, fantástico, só que conteúdo mesmo não tem. Então a criança, às vezes, com dinheiro para comprar seu livro, ela vai lá e compra um brinquedo. E aí, onde é que está a nossa formação, né? Então, quando a gente abre uma feira literária, qual a preocupação também da escola de estar vendo, peraí, mas será que esses livros estão adequados? Nossas crianças, será que não tem muito brinquedo aqui, não? Vamos tirar um pouquinho disso. Acho que vem também aí da parte dos professores, da família, né, de explicar para o filho também, né? Ou então pegar sua nota fiscal e lá trocar, ó, isso aqui você comprou um brinquedo, vamos lá trocar, eu quero um livro, te dei dinheiro para um livro. Mas tudo é aquela coisa, você tem que separar um tempo para sua leitura, para o seu contato com seu filho, para o seu contar histórias, que isso vai estar ajudando futuramente a você ganhar tempo, sobrar tempo para você fazer outras coisas, porque você já vai estar ajudando a formar seu filho, ele já vai ter uma consciência, já vai ter uma cabeça, vai saber discutir com os
com os amigos, na escola, ele vai ter uma cabeça mais bem formada. E com relação, Rodrigo, à sua experiência dentro das escolas, você tem também essa mesma visão que falta um pouco mais de incentivo à leitura ou pelo seu trabalho você tem percebido que os próprios professores estão trabalhando muito com isso? Como é que está isso hoje aqui no estado? Olha, eu frequento muitas escolas, eu acho que os professores estão fazendo um trabalho bem legal, porque eles têm interesse, eles gostam de histórias, de contar histórias, eles se interessam quando assistem minha apresentação. Eles falam, amanhã eu vou contar essa história para minha outra turma na outra escola. Então desperta muito isso. É feito um trabalho muito grande dentro das escolas com os professores. Só que o que está acontecendo é que as pessoas estão jogando tudo para o professor resolver. E o professor não vai resolver tudo. Então o trabalho que o professor faz na escola de contar história ou divulgar tem que ser feito também dentro de casa, né, para ajudar na formação dessa criança. Porque hoje é jogado tudo para o professor. E quando vai um contador de história na escola, algumas escolas, alguns professores também, agora o contador de história que conta sua história, não tô nem aí. Muitas vezes não aproveita isso depois para um outro momento. Porque eu, como contador de história, eu não vou acabar minha história e falar, entenderam, crianças? É isso, isso e isso. Não, a criança, ela já tem que estar ou preparada pelo professor, ou após a minha história, o professor se vê que a turma não está preparada para o que eu falei, e trabalhar essa moral que foi passado. Porque a minha história pode se tornar uma grande ferramenta para o professor, né? Para continuar depois da história. Mas não que isso seja também obrigação, porque tudo que é obrigado é meio chato, né? Tudo que é fazer trabalho sobre o que o contador contou, isso torna obrigação e torna uma coisa não tão prazerosa. Mas através do que eu fiz, o professor pode brincar em sala de aula e nesse brincar, nesse teatralizar, trabalhar o que ele quer, a moral, ou o que for. Rodrigo, quero agradecer muito a sua presença aqui e pedir para você deixar um contato para os nossos telespectadores que quiserem conhecer o seu trabalho, conhecer os seus livros, escolas também que podem estar entrando em contato com você para te convidar para um trabalho dentro de sala de aula. Como é que faz? Tá ótimo, olha só, nós temos um site que é o www.campanelli.com.br, campanelli.com.br. Lá tem informações de toda a programação das peças, mas só se colocar na sua agenda que todo domingo você pode procurar que você vai ter teatro para assistir, sempre às 3 e às 5 horas da tarde, ali na Enseada do Suá. E os livros vocês encontram direto nesse site, ou também nós temos umas lojas de fantasia, você encontra o livro, é só entrar em contato que a gente encaminha, envia. Tá certo, muito obrigada, Rodrigo. Obrigado aí por essa prosa que a gente teve, espero que desperte nas pessoas também o interesse pela leitura, ou buscar levar a literatura para o filho. Bom, nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje termina aqui, mas eu aguardo o seu contato, você pode nos enviar sugestões. O nosso e-mail é tvassembleia@l.es.gov.br e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.